que fizemos, ou porque merecemos, mas foi puro amor. Estamos iniciando, como o Ticiane já disse, mais uma exposição do Vindisat, e hoje nós vamos começar a falar sobre o Pai Nosso, a oração do Reino. Para você que vem acompanhando esse curso desde o princípio, deve estar absolutamente claro que nós estamos trabalhando na perspectiva de uma sequência. As coisas aqui têm começo, tem meio e tem fim. E hoje nós, depois de termos refletido sobre a teologia do Reino de Deus, depois de termos pensado sobre aspectos práticos do Reino de Deus, depois de termos visto como é que isso cai a nível de implicações no contexto da América Latina, vamos hoje refletir sobre a questão do Pai Nosso, a oração do Reino, porque o Reino de Deus, a sua percepção, a sua compreensão, a sua realidade nos incita, nos conduz, nos leva à oração. E mais do que à prece, mas à vivência de um modo de existir aonde a própria carreira da gente, a própria história da gente, a própria vida da gente está cheia de oração. E a vida é uma oração. Por isso eu quero convidar você a abrir comigo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 15. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler do verso 5 ao verso 15. E eu peço que você, que está nos vendo e ouvindo, leia em voz alta aí nos auditórios todos do Vindisat espalhados por este Brasil. Vamos ler juntos, e você vai ler em voz alta, isso vai ficar gostoso aí no auditório onde vocês estão. E quando orardes, disse Jesus, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E mais ainda, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas próprias ofensas. Meus queridos, o Pai Nosso, como eu já lhes disse, é a oração do reino. Mas se o Pai Nosso tornou-se apenas uma fórmula teológica mágica para ser repetida, para ser de maneira absolutamente rezada por nós, então as suspeitas de Jesus se confirmaram. Porque diz a palavra de Deus que era a intenção de Jesus, conforme está dito no verso 7, que essa oração que ele iria ensinar jamais fosse uma vã repetição, jamais fosse uma ladainha, jamais fosse como as mantras repetitivas dos gentios, do tipo Hari 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 Krishna, Hari 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 Krishna. Não é algo para se dizer sem se pensar, não é algo para sair de maneira mecânica dos nossos lábios, não é aquilo que se tem que dizer acreditando que no simples fato de se dizer aquilo já há um poder mágico, um poder espiritual. E nós temos que admitir que sempre, ou na maioria das vezes, que o Pai Nosso é orado nos ambientes cristãos, quase sempre as pessoas o fazem tendo uma atitude mecânica, sem que isso proceda dos seus corações, sem que seja o resultado da reflexão,
sem que, à medida em que oram, eles estejam manifestando compromisso profundo, definitivo, com Deus e com o conteúdo daquelas verdades que estão sendo faladas. Na mente de Jesus, o Pai Nosso não era de modo alguma uma oração para ser apenas falada. Na mente de Jesus, sobretudo e antes de tudo, o Pai Nosso era uma oração para ser vivida. Isso porque, gente, não há oração verdadeira sem vida. E não há vida genuína sem oração. Uma vida que não ora é uma vida absolutamente fútil. É uma existência, mas não é vida no sentido da palavra. E também aqueles que apenas oram e não vivem, fazem com que esta oração seja uma coisa absolutamente sem significado, porque os resultados de uma vida de oração são medidos, são notados, são verificados na existência dessa pessoa, nos frutos que ela manifesta, no modo como ela existe, nas relações que ela constrói, na maneira como ela se apresenta diante de Deus, diante do mundo. Então, uma oração que não desemboca na vida não é oração, e uma vida que não ora não é vida. Oração e vida são coisas que têm que estar extremamente ligadas. Elas são inseparáveis do ponto de vista do Novo Testamento, do ponto de vista das verdades apresentadas e ensinadas por Jesus. O Pai Nosso é uma espécie de suma teológica do ensino do reino de Deus. Então, quando você olhar para o Pai Nosso, saiba que você está olhando para a essência teológica do ensino do reino de Deus. Na antiguidade, sempre que um rabi se manifestava ou aparecia diante do povo, ele tinha não só o que dizer, mas ele tinha uma oração para ensinar. E a oração era a súmula, era o resumo, era a síntese do ensino teológico dele. Foi por isso que os discípulos de Jesus disseram: mestre, ensina-nos a orar, rabi, ensina-nos a orar, porque todos os rabis, todos os mestres ensinavam uma oração, e a oração tinha em si o conteúdo daquilo que eles pregavam, daquilo que eles ensinavam. Quando a gente olha, portanto, para a oração do Pai Nosso, nós estamos orando a suma teológica do reino de Deus, estamos anunciando aquilo que em essência é o próprio conteúdo da verdade do reino de Deus, conforme ensinada por Jesus. É a mensagem, é o cerne do ensino de Jesus em si. O Pai Nosso é a oração do reino, porque ele encerra os grandes desejos e valores que constituem a esperança do reino de Deus e que devem estar nos nossos lábios, e mais do que nos nossos lábios, devem estar também nas nossas próprias vidas. Nós vamos ver agora quais são as realidades que nós podemos aprender com a oração do Pai Nosso. Mas eu devo, antes de tudo, dizer que nós não vamos hoje entrar de maneira profunda na oração em si. Amanhã, sim, nós vamos ver cada uma das 6 petições, o significado delas, o que elas têm a ver com a nossa vida hoje, aqui e agora, no século XX. Hoje nós vamos mexer um pouco na estrutura da oração, vamos ver o que essa estrutura tem a ver conosco, qual o significado dela para cada um de nós, e depois vamos ver algumas lições rápidas e básicas sobre o conteúdo. Mas amanhã sim vamos entrar propriamente na oração em si. Primeiramente, gente, nós aprendemos no Pai Nosso que o reino de Deus é a solidariedade do homem para com as causas de Deus, e a solidariedade de Deus para com as causas e as necessidades humanas. Ou seja, eu vou repetir, vocês têm a apostila, leiam em voz alta comigo, se possível. No Pai Nosso nós aprendemos que o reino de Deus é a solidariedade do homem para com as causas de Deus, e a solidariedade de Deus para com as causas e para com as necessidades humanas. Vamos então ver se isso faz sentido à luz daquilo que está escrito no Pai Nosso. Primeiramente, eu disse que no Pai Nosso nós encontramos a solidariedade do homem para com a causa divina. Porque vocês notem como há petições que são compromissos do homem com a causa de Deus. São preces que só podem ser encarnadas
que só podem se manifestar, que só podem se realizar se de alguma maneira o ser humano participar com o seu compromisso de vida com Deus. Se não, vejam, como se diz, seja santo o teu nome, ou ainda, venha o teu reino, ou ainda, faça-se a tua vontade. Ora, essas três petições só se realizam, só ganham concreção, só acontecem, só se manifestam na história se o ser humano se compromete com a realidade delas. Porque o nome de Deus é santificado na minha vida, na sua vida. Ele não é santificado quando eu digo Deus seja santo. Ele é santificado quando o projeto da santidade divina se deixa perceber, notar na minha existência. O reino de Deus não é apenas algo para ser pedido, há algo para ser feito em relação a que esse reino venha. E também a vontade de Deus não é para ser declarada, é para ser vivida. Então notem como essas três petições chamam, conclamam, desafiam a mim e a você a sermos solidários com Deus, com a sua santidade, com o seu reino, com a sua vontade. Portanto, o Pai Nosso ensina inicialmente a solidariedade do homem para com a causa divina. E também ensina a solidariedade de Deus para com as necessidades humanas. Que solidariedade divina é esta para com a necessidade humana? Notem que no Pai Nosso se diz que o pão não nos falte, ó Deus. Ou seja, o que se pede é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Pede-se isso a Deus como algo que Ele vai realizar na vida humana. Se pede que Ele seja solidário com a fome humana, com a necessidade humana, com todas aquelas realidades que são essenciais e básicas para a sobrevivência humana. E mais ainda, se pede que o perdão dos pecados seja concedido e também que o mal seja por nós vencido, que as tentações sejam enfrentadas, rechaçadas, suplantadas e vencidas. Tudo isso como interferência divina na necessidade humana, como interferência de Deus na problemática do ser humano, na necessidade do ser humano e em todas as suas carências. Então essa é a primeira realidade, a primeira verdade que a oração do Pai Nosso nos ensina. Com ela, nós aprendemos que o reino de Deus é a solidariedade do homem para com a causa de Deus e é a solidariedade de Deus para com as causas e as necessidades humanas. Mas em segundo lugar, nós aprendemos na oração do Pai Nosso que o reino de Deus é uma simultaneidade de ações invertidas do céu para a terra e da terra para o céu. Vamos repetir? Repita comigo em voz alta. Aprendemos que o reino de Deus é uma simultaneidade de ações invertidas, da terra para o céu e do céu para a terra. Nós, os humanos, somos convidados a trabalhar na direção das coisas do céu. E o grande absoluto, Deus, trabalha na direção das coisas da terra. Daí fica claro que todas as vezes que essas realidades não são compreendidas, sempre que o homem, ao invés de começar a prioritariamente trabalhar na direção da causa de Deus, ele começa única e exclusivamente a trabalhar em função da sua própria causa, ele deixa de receber o benefício da ação e da intervenção de Deus a favor dele, ser humano, na vida e na história. Isso não tem nada a ver com prosperar ou não prosperar financeiramente, porque alguém já disse que se dinheiro e prosperidade fossem sinais da bênção de Deus, a máfia era a organização mais abençoada do planeta. O que eu estou dizendo é que quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele promete que as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso faz sentido com a oração do Pai Nosso. Você busca viver a santidade de Deus, você busca a vinda do reino de Deus, você busca um compromisso com a vontade de Deus, e Deus então acrescenta as outras coisas, o pão, o perdão e força para vencer o mal, os absurdos da vida, as tentações que nos assediam e que nos cercam.
A base bíblica para essa afirmação que eu estou lhes fazendo, primeiramente está aí, escancarada diante dos nossos olhos no Pai Nosso. Mas além disso, há uma variedade enorme de textos bíblicos que nos falam dessas ações invertidas. O homem trabalha na direção do céu e Deus promete trabalhar na direção da terra. Deus não pensa só em si, como nós vemos em Jó, no capítulo 34, nos versos 14 e 15, aonde se diz: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. O que aqui se diz é fantástico. Se diz que se Deus olhasse só para si, se ele fosse um Deus egoísta, se ele não trabalhasse essa perspectiva invertida de trabalhar da terra para o céu, se ele retirasse o seu espírito, toda a erva murcharia, as flores do campo secariam, os frutos nas árvores apodreceriam, o homem perderia o seu fôlego e morreria, os mares apodreceriam, os ventos parariam, os movimentos todos do universo cessariam e tudo voltaria ao caos mais absoluto. Então a palavra de Deus nos dá margem para acreditar que se trabalhamos na direção de Deus, Deus trabalha na nossa própria direção, porque a intenção dele é manter a vida. E foi o Senhor Jesus, no projeto da sua encarnação, que trouxe a afirmação suprema, a afirmação maior, de que Deus deseja ser Deus em função da sua criação. Ele não deseja ser Deus em função de si mesmo. O exemplo de Jesus em Filipenses, no capítulo 2, do verso 6 ao verso 11, nos mostra isso. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança de homens. Ele foi reconhecido como um servo, assumiu para si a figura da cultura humana, viveu no tempo e no espaço, no meio de uma realidade humana específica, como um servo, no meio dos servos, não vivendo para ser servido, mas vivendo para servir. Ele estava ensinando que Deus quer ser Deus a favor de, quer ser Deus para, não quer ser Deus para si mesmo, quer ser um Deus cuja realidade seja uma manifestação de bondade, de redenção e de misericórdia para com a espécie humana e para com a criação como um todo. Foi Jesus quem fez a demonstração suprema dessa realidade de que Deus deseja se relacionar com o ser humano. Por essa razão, os seres humanos devem também ser solidários com a causa divina. Eu sou convidado a não ser humano para mim mesmo. Eu sou convidado a ser para Deus. Nós devemos lutar aqui pela implantação do reino de Deus na história, apesar dessa história ser tão absurda, nesta sociedade onde só há egos egoístas que se amam e que buscam autorrealizar-se. Apesar disso, é aqui nessa história que eu e você estamos desafiados a sermos pessoas para Deus, a vivermos não em função de nós mesmos, a vivermos não em função da nossa existência como se ela fosse o centro do universo. Foi o Solzhenitsyn que disse que no universo há tantos centros quantos homens neles existam. Mas nós somos convidados a mudar este quadro, a tomarmos a nossa cruz, a seguirmos a Jesus, a tê-lo como nosso ponto de referência e a vivermos para o louvor da sua glória, porque ele, como Deus, assumiu viver na direção da nossa redenção, assumiu viver na direção da manutenção da sua própria criação, assumiu que ele viria para manifestar a intenção do amor redentor dele a meu favor, a seu favor. E nós prosseguimos aprendendo com essa oração que o reino de Deus revela uma graça tanto transcendente quanto uma graça imanente e penetradora em todas as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Mas antes eu quero que você repita comigo. Vamos repetir juntos? Aprendemos que o reino de Deus revela uma graça tanto transcendente quanto imanente e penetradora em todas as coisas. Eu estou dizendo isso porque quando a gente olha para essa oração, a gente vê as duas realidades. O transcendente, aquilo que está acima do que se pode pegar de modo imediato, aquilo que está para além do que é concreto, aquilo que é abstrato, aquilo que é espiritual,
aquilo que é infinito, aquilo que prescinde da possibilidade do poder do homem realizar. Isso é o transcendente. Mas também nós temos o imanente, que é aquela realidade de Deus que está feita coisa, que se transforma em objeto, que tem a ver com aquilo que a gente pega, com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente degusta, com aquilo que a gente cheira, com aquilo que existe em volta de nós. Então notem, por exemplo, no Pai Nosso, a graça do perdão vem dos céus, transcende a natureza humana. Eu e você não somos capazes de sensibilizar a Deus para que nos perdoe. Esse perdão é graça divina, é intervenção da bondade de Deus, por causa do que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Então este perdão vem daí, vem do céu. É uma maneira de Deus nos olhar e poder nos justificar em Cristo Jesus, o Senhor. Isso transcende as minhas possibilidades de me auto-justificar. O perdão, portanto, fala dessa graça transcendente. No entanto, nós somos também apresentados nessa oração a graça do pão, que é uma graça imanente. Porque sempre que você parte o pão, você está pegando graça de Deus, é favor imerecido. É realidade que se fez comida na sua mesa. Uma você pega, a outra você não pega. Uma você vê, essa do pão, a outra você não vê. Uma é transcendente, que é o perdão. A outra é imanente, está dentro de, que é a do pão, por exemplo. Então, há coisas que nos falam a respeito dessas duas manifestações da graça de Deus. Quando a semente se abre lá no campo, virando árvore, virando folha, virando fruto, isso é graça de Deus, uma graça imanente que está fazendo tudo isso acontecer. É o que os teólogos chamam de a graça comum, porque Deus derrama essa graça sobre maus, sobre bons, sobre justos e injustos, e ela se deixa ver, tocar, apalpar e notar na história. Agora, quando o pecador se arrepende e busca misericórdia em Deus e recebe perdão em Deus, isso é graça, graça que transcende a natureza humana. E a isso os teólogos chamam de graça especial, porque ela é concedida àqueles que são tocados pela graça divina, que reagem à graça de Deus com arrependimento, olhando para aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por mim, por você, por todos nós na cruz do Calvário. Mas há também aqueles que são incapazes de pensar nessas duas perspectivas da graça de Deus. Aos que só ressaltam a graça na sua perspectiva transcendente. Geralmente, tais pessoas acabam desenvolvendo uma espiritualidade um tanto esotérica, uma espiritualidade muito intimista, uma espiritualidade muito verticalista, que não percebe a ação de Deus já nas coisas reais em volta de nós na vida. Por outro lado, há daqueles que parecem que só conseguem enxergar a graça imanente. Deixa eu dar dois exemplos práticos. Por exemplo, a tendência do movimento carismático é só dar ênfase nessa graça transcendente. Já a tendência da teologia da libertação é só dar ênfase na graça imanente. Uns parece que só estão preocupados com aquilo que é abstrato e outros só com aquilo que é concreto. Nós temos que equilibrar as noções e as visões, porque a graça transcendente nos lembra aquilo que é eterno, e a graça imanente nos faz ver aquilo que é temporal, mas que igualmente é do interesse de Deus para a vida humana, é do interesse de Deus que percebamos essas realidades como sendo expressões da bondade divina para com a nossa existência. Afirmar esse equilíbrio é importante, porque senão a graça se torna aleijada. E essa graça aleijada não gera saúde total e nem integraliza as várias perspectivas da redenção nas várias perspectivas das dimensões da própria vida. Em quinto lugar, gente, nós aprendemos na oração do Pai Nosso o significado radical da existência humana. Vamos repetir juntos? Na oração do Pai Nosso, nós aprendemos o quê? O significado radical da existência humana. Isso porque nós começamos o Pai Nosso dizendo algo que tem a ver com essa nossa fonte de origem,
tem a ver com aquilo de onde procedemos. Nós chamamos a Deus de Pai. Nós não olhamos para aquilo que está atrás do universo e chamamos de energia. Nós chamamos de Pai, de uma relação de amor. Com isso nós estamos afirmando que o nosso significado radical na existência está ligado a Deus. Ele é a fonte geradora, minha e sua. Eu sou pessoa porque Ele é pessoa. Eu olho para dentro de mim mesmo porque Ele é também um ser que se conhece e que se percebe. Eu sou reflexo de como Ele é. E o sentido radical da minha vida vem dEle. E se eu não estou olhando para Ele, e se eu não o reconheço, e se a minha existência não acontece em função de uma consciência profunda de que ela procede dEle, eu perco o sentido da vida, perco o rumo, perco o propósito, perco a própria direção da existência. A articulação teológica mais essencial para tirar o absurdo da vida humana é essa: Pai nosso que estás nos céus. Olhem, queridos, nesse mundo de fome, de guerras, de estupros, de violências, de injustiças, de perversões, de maldades, de realidades duras e cruentas, de homicídios, de agressões as mais variadas, de hostilidade, de egoísmo, de esmagamento da vida humana, nesse mundo absurdo. A única coisa que desabsurdifica esta vida, a única realidade que pode dar sentido a isso tudo que em volta de nós parece tão absurdo, é poder olhar para cima e saber que eu tenho um Pai, e que esse meu Pai está nos céus, que eu não estou entregue ao fortuito, ao casual, que eu não sou filho do nada, que a minha existência não está aqui para viver essa ciranda ridícula da vida, com os absurdos e todas essas realidades caracterizadas pela maldade e pelo egoísmo. Ao contrário, a minha existência não se orienta por essas coisas. A minha existência se orienta em função de que o meu referencial supremo na vida é o meu Pai, que está nos céus. Afirma-se aí a transcendência do homem. O seu Pai está nos céus. E afirma-se aí também a igualdade original de todos os seres humanos. Porque eu não digo Pai meu, eu digo Pai nosso. É Pai do branco, é Pai do preto, é Pai do índio, é Pai do germânico, é Pai de todos os seres humanos. Tenham Ele as alturas que tiverem, falem as línguas que falarem, procedam das culturas que procederem, o Pai é nosso. Isso acaba com toda a presunção de superioridade racista. Isso acaba com todas aquelas visões que pretendem fazer com que este ou aquele grupo, esta ou aquela nação sejam superiores às outras. Por isso, alguém que queira ser genuinamente cristão, quando diz Pai Nosso, está abdicando dos seus preconceitos raciais, está abdicando das suas soberbas culturais. Pois bem, gente, o Pai Nosso prossegue, e ele prossegue nos ensinando que nele nós podemos aprender a nossa razão e significação histórica. Você quer repetir isso comigo? Vamos repetir juntos. No Pai Nosso, nós aprendemos a nossa razão e a nossa significação histórica. Porque aqui se diz que Ele é Pai nosso. Não é Pai meu, não é Pai teu, é Pai nosso. E com isso se afirma que a significação histórica do ser humano é para a vida em comunidade. Ninguém pode ser uma ilha e ser sadio. Quem chama Deus de Pai admite encontrar pessoas nessa relação com Deus. E é porque Deus é meu Pai, que quando eu ando na direção dele e você anda na direção dele, nós nos encontramos nele. E a igreja é resultado dessa percepção de que as pessoas que por meio de Jesus Cristo aprendem e creem e podem chamar a Deus de Pai, encontram-se umas com as outras nesta fé e nesta percepção de quem é Deus. Agora notem, isso acaba com toda a perspectiva de cristianismo isolado. O verdadeiro cristianismo é comunitário. A verdadeira fé desemboca na vivência com os irmãos. A verdadeira compreensão de quem é Deus e de quem é o Senhor Jesus Cristo nos remete para uma vinculação com aqueles que são nossos companheiros de fé, são irmãos nessa caminhada.
Ele é Pai, não apenas meu, é Pai teu, é Pai nosso. Isso dá significado à nossa história. Na história, nós não podemos ser ilhas. Nós temos que viver no continente do amor, mantendo relação uns com os outros, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda no Pai Nosso, nós aprendemos que a nossa significação final está na nossa destinação eterna. Repita isso comigo. No Pai Nosso, nós aprendemos que a nossa significação final está na nossa destinação eterna. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós dizemos Pai Nosso que está nos céus. E com isso nós estamos afirmando que é para lá que estamos indo. Olhem, queridos, há muitos cristianismos entre nós nesses dias que perderam a visão do céu. Há muitos teólogos que não falam mais do céu. Há muitas igrejas que não falam mais no céu, especialmente aqui na América Latina, com o advento daquelas teologias, como eu lhes disse há pouco, que são só imanentistas, que falam só do aqui, do agora, só daquilo que se pega, que pensam no reino de Deus apenas como categoria exclusivamente ligada ao planeta e à história contemporânea e agora, e as lutas de classe, e as revoluções, e as mudanças sociais, é apenas isso? Como se fosse só isso? Esse tipo de visão perdeu a visão do céu, perdeu a visão da eternidade. Talvez porque antes nós não tínhamos nenhuma preocupação social e só falávamos do céu, e agora muitos ganharam percepções sociais e não conseguiram se equilibrar, falam só na destinação terrena do homem, perderam a consciência de que nós só temos significação final quando entendemos que nós temos uma destinação eterna. Quando você diz Pai Nosso que estás nos céus, você está dizendo que quer caminhar na direção dele. Está admitindo que a sua morada definitiva ainda não é esta, que o estado eterno que você terá ainda não é este, que o modo de ser último que será o seu ainda não é este. Você está sendo desafiado a caminhar e a perceber que a sua destinação eterna está ao lado do Pai que está nos céus. Isso é que dá sentido à vida. E isso é que faz com que nós não mergulhemos na banalidade das coisas. Isso é o que nos ajuda a ser menos egoístas. Isso é que mostra a efemeridade da nossa existência. Isto demole, arranca, tira muito da soberba e da arrogância humana que se imagina como sendo um ser que está aqui perenemente. A minha caminhada aqui é transitória. Os meus vínculos, por melhores e mais gostosos que aqui sejam, também são passageiros. E como diz a Escritura, eu aqui sou como uma sombra. E se eu vivo apenas em função do tempo de existência dessa sombra, eu morro deprimido. Mas quando eu olho a minha destinação histórica, eu vivo esperançoso. E não tenho medo da morte. E não tenho medo das ambiguidades do presente. E tenho a que olhar além dessa realidade horizontal, às vezes cinzenta, na própria história. E mais ainda, por último, o Pai Nosso nos ensina que o reino de Deus quer ser a realidade que atribui significado à família. Eu quero que você repita isso comigo. Nesta oração do Pai Nosso, nós aprendemos que o reino de Deus quer ser a realidade que atribui significado à existência da minha família, da sua família, das nossas famílias. Pois bem, queridos, quando nós dizemos que Deus é Pai, o Pai Nosso, nós estamos afirmando que Ele é o paradigma, que é dele que procede essa ideia do Pai. Os psicólogos modernos tentam nos fazer crer que a gente só diz que Deus é Pai em função de que nós projetamos as nossas relações pai-filho em Deus, naquele que deve ser o mantenedor na nossa vida. Mas a Escritura parece afirmar justamente o contrário. É de que eu só consigo conhecer aquele que procedeu de mim como meu filho, porque eu sou imagem e semelhança de Deus, que me vê como seu filho. E na Trindade há essa relação social, familiar, onde há o Pai e onde há o Filho.
Então as nossas relações humanas aí, com o pai que olha para a filha graciosa, a relação na família, deve ter como paradigma, como referencial, a relação e a presença e a realidade de Deus como Pai. Isso deve fazer com que eu e você façamos uma revisão no projeto da nossa própria postura paternal em casa. Vocês sabiam que há muitos filhos que têm medo de Deus, que têm raiva de Deus, que não conseguem amar a Deus, porque todas as vezes que eles pensam em Deus como Pai, eles lembram-se do pai que eles têm em casa. Às vezes é o bêbado, às vezes é um pai indiferente, às vezes, apesar de ser cristão, é um pai incapaz do diálogo, é bruto, é estúpido. Quando eu digo Pai que estás nos céus, eu estou assumindo a responsabilidade e um compromisso de eu mesmo encarnar a figura do Pai, a beleza do meu Pai. Eu preciso reproduzir a figura do Deus que é Pai na minha relação com os meus filhos. Quando eu oro o Pai Nosso, eu devo também estar assumindo o compromisso de ser o melhor pai que eu puder ser. Um pai que leve os seus filhos a verem a Deus na sua própria vida. Um pai que vive o amor de Deus em casa e que por isso torna-se fácil para os seus filhos olharem para cima e chamarem a Deus de Pai, sem medo, sem susto, sem pânico. Ao contrário, com confiança e na certeza de que se o Pai que está ao lado deles na terra é um ser cheio de graça, o Pai que está nos céus é superabundantemente generoso em toda a perspectiva de graça e em toda a perspectiva de amor. Nós vamos parar por aqui hoje. Amanhã, excepcionalmente, nós vamos voltar para continuarmos a estudar esta oração do Pai Nosso. Eu volto com vocês daqui a um pouquinho mais. Até já. Sou feliz, Jesus me faz feliz. Estou feliz, Ele me faz assim. Pastor Caio de Rio Verde, nosso irmão Jonatas pergunta a respeito da aula passada. Geralmente o que vemos nos púlpitos, com raras exceções, é o fechamento para o espírito, para a cultura, para a mente, em vez de uma abertura, como o senhor propôs na aula passada. Como mudar a maneira teológica de culto hoje, se há uma distância razoável entre a liderança e as ovelhas? Eu acho que você fez duas perguntas e eu vou tentar começar a responder a primeira. A primeira é sobre a abertura para o espírito, para a cultura e para a mente. Como é que isso pode acontecer num contexto de igreja onde normalmente as pessoas se fecham para o Espírito Santo, para a cultura em volta e para o pensamento, para a reflexão. Como unir isso? Eu penso que não há uma maneira rápida nem imediata de fazer isso. Acho que essa proposta de você viver um evangelho integral através de uma vida aberta e cheia do Espírito Santo, uma vida que reflita sobre a existência com lucidez, com bom senso e que leve em consideração as realidades culturais do povo para veicular através disso contextualizadamente o Evangelho, não é algo que acontece de um dia para o outro. Esse, por exemplo, o trabalho do Vindisat tem como finalidade ir semeando isto. Nós fazemos congressos com a intenção de ir semeando esta visão. Nós publicamos livros com a intenção de ir semeando esta visão. Então, qualquer coisa que deva ser feita nesta direção tem que levar em conta que elas precisam ser processos históricos. Isso não acontece de súbito. Agora, o que mais efetivamente você pode fazer a respeito disso, e todos os que estão nos vendo e ouvindo agora podem fazer efetivamente, é orar.
pedindo a Deus que derrame o seu Espírito e que o Espírito Santo traga juntamente consigo, e sempre que ele se derrama de maneira abundante, ele traz sabedoria, ele traz bom senso, ele traz lucidez, porque ele é o Espírito do conhecimento e da sabedoria também. Então comecemos a orar a esse respeito, e não há a menor dúvida que através das gerações e dos anos Deus vai aperfeiçoando isso. Levanta um aqui, outro ali, outro além, começa a fazer com que esta visão seja proclamada, seja vivida, seja encarnada. Eu tenho muito medo quando as pessoas falam em certos aspectos do Evangelho integral, porque a maioria das pessoas que eu conheço fala apenas no Evangelho integral, mas não vive a integralidade do Evangelho. Então só falar no Espírito pode fazer com que nós caiamos em algum tipo de carismatismo cego e não reflexivo. Só falar na cultura pode fazer com que caiamos numa espécie de cristianismo antropológico, que fica só buscando contextualização, mas se esquece do poder de Deus. Se falamos apenas na perspectiva da reflexão, corremos o risco de cair na teologia estéril e que não conduz a lugar nenhum. Nós precisamos integrar as coisas mesmo. Nosso pensar precisa ser piedoso. A nossa absorção da cultura precisa ser com espírito de santidade. E a nossa abertura para o Espírito precisa ser sempre lúcida e cheia de bom senso. E isso é um processo histórico. Duas perguntas surgem, pastor Caio, uma de Goiânia e outra de Maringá, que são muito próximas. De Maringá, um irmão pergunta: como um filho pode ter uma imagem correta de Deus quando o seu pai não é cristão? Como isso é possível? E de Goiânia, o nosso irmão Ailton diz: muitos jovens têm aceitado a Cristo mesmo quando o seu pai é uma pessoa cruel. Como esses jovens podem aceitar a Deus tendo um pai que é cruel? Não é a imagem de Deus, e a imagem de Deus não é um Deus amoroso. Bom, respondendo à primeira pergunta, eu quero dizer aos queridos de Goiânia o seguinte, que a nossa aceitação de Deus não tem nada a ver com um pai monstruoso. O primeiro impacto do Evangelho, quando nós somos confrontados com a cruz do Senhor Jesus, às vezes esse impacto é tão forte que isso vem fazer demolição das nossas estruturas, das nossas resistências. O Espírito Santo trabalha em nós, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, nos leva a Cristo. Mas é aí, muitas vezes, que os problemas começam, não no início logo, mas depois de alguns meses, quando os traumas do passado começam a vir à tona, começam a se aflorar, começam a subir. E aqui e ali, quando as primeiras crises surgem, quando as primeiras dúvidas bíblicas aparecem, quando as primeiras tensões teológicas nos chegam, quando as primeiras coisas misteriosas nos alcançam, para as quais não temos respostas, quando aquelas coisas inescrutáveis nos atingem e nos deixam assim, boquiabertos, sem saber o que dizer. E aí, nesses momentos é que, quando a pessoa teve esse pai de figura um tanto monstruosa, ou hostil, ou violenta, ou indiferente, essa imagem pode vir à tona e solapar muitas das perspectivas de fé que essas pessoas têm. Então muita gente acaba misturando uma crise de fé com uma crise psicológica, sem saber fazer distinção. Alguns não conseguem confiar em Deus nesses momentos de crise, porque nunca conseguiram confiar no Pai. Alguns não conseguem sentir o amor de Deus apesar das circunstâncias, porque quando as circunstâncias foram difíceis em casa, nunca o Pai mostrou a mão e o amor. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas como pastor, durante vários anos atendendo no gabinete pastoral diariamente a muitas pessoas, eu comecei a perceber como muitas das crises das pessoas não procediam de dúvidas bíblicas. Muitas das crises das pessoas procediam de uma visão errada do estereótipo do pai, do arquétipo do pai, da figura do pai. Então aí tem que se tratar isso. Ora, quando o pai não se converteu ainda, o que se tem é que primeiro tomar consciência desse fato. Quando a pessoa compreende que o seu conflito vem daí,
quando ela entende, quando ela consegue discernir que muito dessa sua oscilação, dessa sua claudicância, dessa sua insegurança, dessa sua incerteza, desse seu titubeio, vem do fato de um trauma anterior, por causa de relações ruins e amargas com o pai. Quando a pessoa se dá conta disso, a metade do problema já foi resolvido. Daí em diante é começar a orar, pedir a Deus para que Ele aprofunde a imagem dele, a revelação dele, o amor dele no nosso coração. E daí em diante é ter cuidado para administrar a situação emocional, sempre afirmando: eu sei que essa minha dúvida não é dúvida em relação a Deus. Eu sei que essa minha dúvida procede de um trauma anterior que tem se enfiado na minha alma, mas eu sei que pela graça de Deus eu vou me ver livre disso. Eu sei que em nome de Jesus eu vou ficar curado disso. Eu sei disso, de onde isso procede, por isso eu não vou me apavorar com esses fantasmas, eu não vou ter medo dessas caretas que estão sendo feitas dentro de mim. O meu Deus é alguém em quem eu posso confiar, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é meu Pai, é o Deus de toda graça, de toda misericórdia, de toda bondade. Mas como eu disse, o processo de cura começa quando a gente se dá conta de que muitos dos nossos problemas com Deus, às vezes não procedem de uma relação com Deus ou de uma dúvida bíblica, mas procedem às vezes de um trauma anterior que precisa ser tratado, que precisa ser curado, que precisa ser levado em consideração. Pastor Caio de Brasília, o nosso irmão Pedro pergunta: os cristãos de hoje já vivem no reino, a realidade do reino. No entanto, ele tem dúvidas quanto à questão, quando o cristão morre, enquanto ele aguarda a ressurreição do corpo, esta vivência do reino fica interrompida ou ele já passa a uma outra dimensão de vivência do reino? É claro que passa. O reino de Deus, como eu disse no início deste curso, há 4 meses atrás, nesse módulo do reino de Deus, que o reino de Deus eram todas as implicações da vontade, da soberania de Deus sobre todas as dimensões da existência. Isso tem a ver com as coisas visíveis, tem a ver com as coisas invisíveis, tem a ver com as coisas presentes, tem a ver com as coisas futuras, tem a ver com as coisas que se pegam, tem a ver com as coisas nas quais não se pegam, tem a ver com a história e tem a ver com a transhistória, tem a ver com a terra, tem a ver com o céu, tem a ver com aqui e com agora, tem a ver com ali e com o além. Por exemplo, se você abre a Bíblia aí em 2 de Timóteo, no capítulo 4, nos versos 17 e 18, você vai ver que Paulo está na iminência da morte. Ele já dissera isso nos versos 6 e 7, que o tempo da sua partida era chegado e que ele estava agora já como que sendo oferecido como libação, que ele sabia que a coroa da justiça lhe estava guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, dará a todos aqueles que o amam. E ele, mesmo sabendo que está à morte, tendo sido abandonado por Demas, conforme está dito no verso 11, no verso 12, tendo sido traído por Alexandre o Latueiro, conforme está dito nos versos 13 e 14, tendo sido abandonado pela igreja na sua primeira audiência, quando ninguém foi a seu favor, está dito aí no verso 15, no verso 16, no entanto ele diz que apesar disso, e apesar da proximidade da morte, e apesar de todas essas conjunturas adversas, ele tinha sido assistido pelo Senhor, que o guardara, que o fortalecera, que o livrara da boca do leão, e que ele tinha certeza que o Senhor o livraria também de toda obra maligna. A obra maligna aí era a amargura de ficar zangado com o Demas, de ficar com ódio do Alexandre do Latueira, de ficar magoado com a igreja que não foi solidária. O Senhor ia livrá-lo da obra maligna e o levaria a salvo. Para onde? Para onde? O Senhor me levará a salvo ao seu reino celestial. Então ele tinha convicção de que ia passar desta vivência contemporânea do reino de Deus, ia entrar na perspectiva triunfal do reino de Deus em Cristo. E eu acho 2 coisas sobre essa questão. A primeira delas é que muito provavelmente a gente faça essa pergunta sobre: será que depois que eu morrer eu estou vivendo o reino ainda? Ou será que é um intervalo? Porque a maioria de nós, no passado,
pensava no reino de Deus só como o céu, não é verdade? Aí depois houve uma inversão teológica aqui na América Latina e muitos de nós começamos a pensar no reino de Deus como aquelas lutas aqui na Terra e tal, a vivência aqui no planeta apenas, não é? Então é hora de saber que o reino de Deus é a totalidade de todas as dimensões sobre as quais Deus incide com a sua soberania. E em segundo lugar, eu penso que essa pergunta às vezes se origina do fato de que as muitas escatologias que têm estado no nosso meio, às vezes têm mais confundido a cabeça das pessoas do que esclarecido. Porque há algumas visões escatológicas do tipo adventista que diz que o corpo morre e vai dormir. Há outras visões escatológicas que dizem que você vai para o paraíso, mas o paraíso é um estado assim extremamente intermediário, uma espécie de purgatório bom de crente. Purgatório com ar-condicionado, uma coisa assim, não é? Para crente. Há outras visões escatológicas que falam que você está nesse paraíso assim inacabado. Uma série de outras coisas. Ou porque a gente pensa na ressurreição do corpo, tem a ideia de que estar lá sem o corpo está incompleto. Mas o que o Novo Testamento ensina é que quando eu entro nesse reino celestial, eu me totalizo, eu me realizo absolutamente em Cristo. O fato de eu não ter um corpo não significa ainda que eu esteja vivendo de modo imperfeito. Significa, no entanto, que eu ainda vou totalizar a minha existência quando ela se corporificar do ponto de vista material na ressurreição. Mas enquanto isso não acontece, eu estou psiquicamente pleno em Cristo. O meu ser espiritual está absolutamente realizado na vivência com Cristo. Ele vai ser acrescido, vai ser integrado na ressurreição ainda mais, vai penetrar a dimensão material na perspectiva da glorificação, conforme o corpo de Jesus na ressurreição. Mas enquanto isso não acontece, ele entra no gozo do seu Senhor. Não foi isso que Jesus prometeu a todos nós? De São Paulo, a nossa Antena 2 lá, o pastor Odilon Júnior faz uma pergunta que eu acredito que ela de certa forma já tenha até sido respondida, mas o senhor pode acrescentar alguma coisa a mais. Ele diz: tendo vivido tanto tempo com uma visão celestial do reino, uma coisa assim só para o porvir, né? Como podemos agora avivar o nosso interesse para esta visão bíblica e real de um reino presente? E também pensando num reino por vir. Como eu lhes disse, já desde sempre, o reino de Deus está entre nós, conforme Jesus disse. Ele tanto habita em nós, como ele está presente através, inicialmente, de Cristo, que era a escatologia realizada do reino de Deus, e agora está presente nas vivências da igreja como agência explícita do reino de Deus na história, e ele está presente através de todas aquelas manifestações explícitas do reino de Deus, não é? A pregação do evangelho, a pregação do reino, a busca da justiça do reino de Deus e todas aquelas outras afirmações que apontam na direção da soberania de Deus sobre a história humana, sobre a vivência humana. Como é que a gente pode equilibrar isso? Nós devemos equilibrar tendo em mente aquelas coisas que eu disse hoje aqui sobre o transcendente e sobre o imanente. Quando a gente fica só em função do transcendente, a gente perde noção de um compromisso com a história. Tanto de pregar o evangelho a todo mundo na história, como perdemos compromisso com a transformação da nossa sociedade aqui no presente. E quando a gente fica apenas com a perspectiva do imanente, a gente corre o risco de ficar apenas em função de coisas temporais e deixar de enxergar a finalidade absoluta das coisas, que é eterna. Então, o equilíbrio disso está em saber que o reino de Deus está presente entre nós, que a igreja é agência desse reino, que esse reino também segue livre em muitas direções, em muitas perspectivas, porque Deus é soberano, e aqui, ali, acolá está dobrando algum Nabucodonosor da vida para dar glória a ele, para fazer alguma coisa da sua vontade. Ele é um Deus livre para agir, como já vimos aqui detalhadamente. E também nós devemos viver essa realidade presente sem esgotar a nossa esperança em relação a essas coisas apenas presentes. Porque se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida,
nós somos os mais infelizes de todos os homens. Foi o que Paulo disse. E eu diria que se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a outra vida, nós ficamos sem saber o que fazer nesta. Então, temos que ter aquela consciência de que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando a gente tem essas duas visões, então nós somos militantes do reino de Deus aqui e agora, evangelizando e buscando a justiça do reino de Deus, e somos seres esperançosos, que sabem que jamais vão realizar qualquer utopia nesta terra, que jamais vão fazer as coisas se tornarem definitivamente boas aqui, mas que ainda que elas caminhem na perspectiva de uma complicação histórica, a gente segue tendo uma esperança inabalável, porque o Senhor virá. O Senhor virá, e nós temos que alimentar o coração e o peito com essa certeza, enquanto lutamos aqui pelo reino de Deus na história. De Rio Verde, pastor Caio, nosso irmão Jonatas pergunta: quando o senhor afirma que o Pai é nosso, o senhor está afirmando isso no sentido e na perspectiva da graça, ou o senhor está falando isso genericamente? Eu estou falando nas duas perspectivas. Na perspectiva genérica, eu estou falando da graça comum. Como Jesus disse, que ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, nesse sentido da graça comum, ele é nosso também. Não é verdade? Agora, na perspectiva da graça especial, eu só posso chamar de filho de Deus, de acordo com a Escritura, aqueles que receberam a Jesus Cristo pela fé. A todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, na perspectiva da criação, quando eu digo que o Pai é nosso, eu estou dizendo que é nosso, que assim como eu quero pão, eu quero que o pão esteja na mesa de todos, porque essa graça comum e imanente é para todos, para maus e para bons. Agora, quando eu estou falando na perspectiva da salvação, eu estou falando na perspectiva da graça especial, porque nós não cremos que a salvação está atingindo a todos automaticamente. Nós cremos que a salvação está atingindo aqueles que dizem sim a Jesus Cristo e que abrem o coração para crer nele e para recebê-lo. Então, nesse sentido, o Pai é nosso na perspectiva comunitária, na perspectiva da igreja, na perspectiva daqueles que acolheram a Jesus Cristo pela fé. Então eu creio que a gente pode fazer essas duas distinções entre a criação e a redenção, entre o juízo de Deus e a justificação. Ou seja, nós encontramos na Bíblia essas duas dimensões e é bom jamais confundi-las, porque quando a gente as confunde, a gente corre o risco de pensar coisas que têm a ver com a graça especial, como se elas tivessem a ver com a humanidade como um todo, e corremos o risco de pegar coisas que dizem respeito à humanidade como um todo e pensar que elas estão se referindo a um grupo específico dos redimidos. A Bíblia faz essas duas distinções e eu e você devemos ter os olhos abertos para ter esse discernimento, dependendo da dimensão da existência na qual nós estejamos falando da graça de Deus, seja ela comum para todos, seja ela especial para aqueles que responderam com fé a Jesus Cristo Senhor. Pastor Caio, acho que tem muita gente curiosa aí com o Paripense, né? Querendo saber coisas mais a respeito do Paripense, quando volta exatamente em dezembro, como vai ser o programa, e a gente sabe que isso tem assim aquecido o seu coração, a volta do Paripense. A gente gostaria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre o programa, como vai ser, as coisas que vêm por aí. Bom, eu estou a 1000 por hora em relação ao Paripense. A minha mulher hoje nem pôde vir aqui fazer a produção do Vindissat, porque ela está gravando aqui pela cidade do Rio de Janeiro, entrevistas, entrevistados e pessoas. Ela esteve agora à noite aqui no auditório do ISER, no Rio de Janeiro, entrevistando o Betinho, o irmão do Enfio, que morreu de AIDS, porque recebeu uma transfusão de sangue contaminada, e ela foi lá entrevistar. Nós temos entrevistado um bocado de gente essas últimas semanas. E isso tudo para que o Paripense volte ao ar, rico de propostas, de coisas interessantes e tudo. Nós temos também lutado com a TV Bandeirantes para saber exatamente o dia e a hora.
eles estão assim me empurrando com a barriga sem dizer já definitivamente. Eu sei, por exemplo, que deve ser no próximo fim de semana que vai começar. Agora vejam, hoje é segunda-feira. Eu tinha que poder já hoje, ou já há mais de 2 semanas, dizer o dia e a hora. Mas eles estão com uma série de problemas quanto a limpar a rede toda, porque isso vai direto via satélite para o país todo. E há cidades onde eles ainda têm programação local comprometida e eles estão precisando limpar essa rede para que o programa flua simultaneamente por toda a rede. Hoje eles devem ter tido uma reunião, me prometeram que amanhã vão me dizer exatamente se será sábado às 7h30 da manhã ou se será domingo às 7h30 da manhã. Eu pessoalmente prefiro que seja domingo, porque o pessoal já acorda mais cedo um pouco normalmente e vai poder assistir meia hora de Paripense conosco. Eu quero que você vá orando a esse respeito e que você fique alerta para assim que nós divulgarmos, você falar o dia e a hora para as pessoas. No entanto, amanhã à noite, como nós vamos ter programação do Vindisat outra vez, eu espero já poder chegar aqui e dizer, gente, é dia tal, hora tal, e aí você vai sair a 1000 por hora para divulgar. Mas eu quero fazer uma surpresa a vocês. Quero já mostrar a abertura do Paripense, como vai ser, que é para vocês ficarem já ansiosos e orando, pedindo a Deus que quando ele entre no ar, entre com graça, entre com o poder do Espírito Santo, entre comunicando Jesus para as pessoas. Então, nós vamos soltar agora uma abertura do Paripense que vem aí, e eu peço ao Henrique que bote no ar para vocês assistirem. Vamos ver então. Manhã cedo, quando a gente acorda, levanta da cama e faz tudo igual. E a rotina sem pedir licença começa a ditar suas regras sem dó. A alegria da gente se vai, a vida é só palidez. Disposição é o que resta pra gente ter. Mas quando Jesus entra na história da rotina, coisas velhas se tornam novas a cada manhã. Jesus dá cor à vida, Jesus dá vida à vida, Jesus é a razão de ser. Surgiu uma pergunta aqui de última hora, pastor. O Ailton está perguntando qual a possibilidade do Congresso da Vinde ser transmitido via satélite da mesma forma que as aulas do Vindisat, para facilitar irmãos de outros estados que não pudessem estar conosco no Congresso da Vinde. Bom, o problema é o de sempre, é recurso, porque fica caro. Vocês vejam, nós temos 6 horas de transmissão via satélite por mês e custa hoje 11 milhões de cruzados, praticamente. Ora, 12 milhões, né? Para nós transmitirmos um congresso todo, vocês imaginem a carga horária via satélite que nós íamos ter que usar, né? O máximo que eu creio que nós poderíamos fazer seria gravar uma série de palestras, fazermos edições e jogarmos isso no ar, algumas delas, as principais delas, para que as pessoas possam assistir. Ou instalar um equipamento de transmissão no auditório, gerar ao vivo durante as noites ou palestras especiais durante o dia para os auditórios do Vindisat. Mas isso é uma coisa muito complexa, que envolve bastante recurso. Se vocês tiverem interesse nisso, telefonam, ou escrevam e, sobretudo, disponham-se a colaborar para que nós possamos viabilizar um projeto como esse, porque ele é muito grande. Bom, gente, nós queremos aproveitar esses momentos finais para orar. Orar por várias coisas. Orar pela volta do programa Paripense ao ar. Queremos orar pela Missão Mundo, essa cruzada do Dr. Billy Graham para a África, para a América Latina, para a Ásia. Queremos também aproveitar e orar pelos frutos da nossa cruzada em Maringá. Eu estou vindo de Maringá e aqui fica o meu abraço para o reverendo Naaman e para as pessoas que estão aí em Maringá assistindo o Vindisat agora. Nós tivemos 2, 3 dias muito gostosos lá em Maringá, com essa gente querida, que me tratou muito bem e que nos recebeu como um anjo de Deus, com muito calor, com muito amor. E a vocês o nosso abraço, nosso carinho, a nossa saudade. Queremos orar pelos resultados. Nós aprendemos outro dia no Congresso da Vinde que quando a gente prega o
fogo cai, mas que a chuva só vem depois, né? Elias lá no Monte Carmelo, ele clamou e o fogo caiu, mas a chuva só veio depois, ele precisou orar para que a chuva caísse. Nós pregamos lá em Maringá e o fogo caiu, agora vamos orar, pedindo a Deus que regue com a sua chuva os corações das pessoas que ouviram a sua palavra, a fim de que a semente do Evangelho germine nelas. Vamos orar então. Pai, nós te invocamos e pedimos em nome de Jesus que tu nos ajudes a trazermos o Paripense de volta ao ar, na unção e no poder do Espírito Santo. Pedimos-te pelo projeto Missão Mundo, dá que muita gente ouça e creia no Evangelho em volta do planeta, através desse ministério da Associação Billy Graham. E também rogamos por aqueles que disseram sim a Jesus Cristo em Maringá, que o Espírito trabalhe nas vidas deles, para que eles permaneçam na fé e na igreja, te amem e andem contigo. Nós rogamos que seja assim, em nome de Jesus. Amém.